O Senhor colocou uma palavra, o Espírito Santo colocou uma palavra poderosa no meu coração, e eu quero trazer para vocês nessa noite, porque esses 2 meses praticamente que falta para acabar o ano, vai ser os meses mais poderosos da nossa vida. Você recebe essa palavra? Só que para que isso aconteça de verdade na nossa vida, nós precisamos praticar os princípios que está na palavra de Deus. E o tema da palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração, é: quem guarda princípios vive as promessas, vive as promessas. Então, quem guarda princípios vive as promessas. E todas as promessas que Deus deixou para nós aqui na palavra dele vai se cumprir uma a uma na nossa vida. Mas para isso nós precisamos guardar os princípios, obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Queria que você falasse agora assim comigo, fala assim: eu preciso guardar os princípios de Deus para viver as promessas de Deus na minha vida. Amém? Então olha só, não existe nada mais poderoso da parte de Deus do que uma promessa. Por quê? Porque Deus, Ele não pode descumprir a sua própria palavra. Deus não descumpre a sua própria palavra. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. E vamos ler agora que está em Números 23:19. Números 23:19, olha só o que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha que poderoso aqui. Então nós vemos aqui na palavra que Deus, a palavra nos garante que Deus, Ele não volta atrás com a sua palavra. A palavra que Deus lança, Ele cumpre. Porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas, uma a uma, vai se cumprir nas nossas vidas, vai se cumprir na sua vida. Ele não é homem para que minta. Mas por que na vida de algumas pessoas as promessas não se cumprem? Muitas pessoas passam ano e vira ano e estão dos mesmos jeitos. Ela vê pessoas testemunhando, pessoas, sendo agraciadas do favor de Deus, as promessas se cumprindo na vida de pessoas do seu lado, mas na vida delas nunca acontece. Por quê? Porque olha só, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa há um princípio. Então, olha só, entre a promessa e o cumprimento da promessa, há um princípio que nós precisamos cumprir. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, mas a nossa parte precisa ser feita por nós. Não é Deus que faz. A promessa, o cumprimento da promessa é com Deus. Agora, o cumprimento do princípio é comigo e com você. Então nós precisamos cumprir os princípios de Deus. Que é os princípios de Deus? A palavra dele. E a palavra dele é ouvir a voz dele e obedecer. Porque, queridos, nós precisamos cumprir os princípios para que nós possamos viver as promessas. Sem cumprir princípios não tem como viver promessas de Deus. Olha só, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E quando eu guardo a palavra de Deus, quando eu pratico os princípios, quando eu pratico, eu vivo o resultado. Qual o resultado? As promessas se cumprindo na minha e na sua vida. Então você vive os resultados quando você pratica os princípios de Deus. E aqui, eu coloquei aqui, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. E o Espírito Santo colocou alguns princípios no meu coração hoje. Uma próxima vez, quem sabe eu posso colocar mais princípios, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes antes de uma promessa tem um princípio a ser cumprido. E hoje o Espírito Santo colocou alguns no meu coração e eu vou estar citando. Vamos ler comigo Êxodo 20:12. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe,
a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então olha aqui é um princípio antes. A promessa de Deus é vida longa, mas há um princípio antes a ser cumprido: honra teu pai e tua mãe. Queridos, muitas pessoas ainda têm pai, têm mãe aqui. Então honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe, porque a promessa virá sobre a sua vida. Os princípios é com você, a promessa é com Deus. Então honra teu pai e tua mãe. Vai na casa do seu pai e da sua mãe, presenteia eles. Cuida do seu pai e da sua mãe. Queridos, eu tenho feito isso todos os dias, sabe? Eu tô lá na casa da minha mãe todos os dias, 2 vezes por dia eu tô lá. Eu vou lá de manhã, ajudo ela, depois eu volto à noite, sabe? Todos os dias eu estou lá. Os meus filhos estão vendo isso. Eu sei que eu vou colher também a honra, porque quando a gente honra, a gente recebe honra. Então honra o teu pai e tua mãe, enquanto há tempo. Tem muitos adolescentes, muitos jovens, que querem ouvir a voz de Deus. Querem ouvir a voz de Deus, mas não conseguem ouvir a voz do pai e da mãe. Não conseguem obedecer a voz do pai e da mãe. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não consegue obedecer nem o pai e sua mãe que estão ali com você? Ainda que o seu pai e sua mãe não seja, sabe, como você gostaria que fosse, honre o seu pai e sua mãe para que, sabe, essa promessa se cumpra na sua vida. Você recebe essa palavra, você vai viver muitos dias nessa terra, você vai prosperar poderosamente quando você cumprir esse princípio de honrar o seu pai e sua mãe. Nas áreas das finanças também, nós temos princípios que nós precisamos cumprir. Vamos ler agora Provérbios 3:9. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Agora nós vamos ler, olha só, está falando aqui primeiro, honra o Senhor. A minha está assim: honra o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. Então primeiro há um princípio: honra o Senhor com as tuas primícias, e depois vai vir a promessa. Vamos ler Malaquias 3, do 10 ao 12. Tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Olha que forte. E impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Na minha está um pouquinho diferente, está falando que vai repreender o devorador. Então olha só que poderoso. Lucas 6:38, mais um versículo aqui. Diz assim: deem-se e será dado a vocês. Primeiro, deem-se e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha que poderoso. Então, para que nós possamos viver as promessas, todas essas promessas aqui de Deus nas nossas vidas, antes vem um princípio a ser cumprido. Tem um princípio a ser cumprido, dízimo. Deixa eu falar um pouquinho de dízimos. Então Deus está falando para nós: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois que você trazer o dízimo, ele fala assim: provai-me, faça prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção tal sobre a vida de vocês. Olha a promessa: primeiro traga, depois eu vou abrir as janelas dos céus. Então fazei a prova. E ele diz mais, ele diz que o que? Repreenderia o devorador que come as finanças. Uma pessoa que não dizima, ela pode ganhar até bem, ela pode ganhar bem, só que sabe o que acontece com ela? O devorador, ele come aqui, ele come ali, ele vai comer nas finanças. A pessoa nem percebe, mas é um carro que quebra, ela tem que gastar, é remédio que tem que comprar.
Então assim, vai indo assim, ela vive no vermelho, ela não prospera, ela fica no vermelho direto. Por quê? Porque o devorador vai comendo as suas finanças, ele vai devorando as suas finanças. O dinheiro nunca sobra para nada, ela recebe e já acabou. Ela fica sem dinheiro, fica dura o mês inteiro. É isso que acontece quando a pessoa não dizima. Mas quando a pessoa cumpre os princípios do dízimo sobre a sua vida, ela é abençoada, o devorador é repreendido, as bênçãos, as janelas do céu se abrem sobre a vida da pessoa. Então por isso que nós precisamos, primeiro, para receber as promessas de Deus, cumprir os princípios. Primícias. As primícias é o quê? Um dia seu trabalhado. Então você pega o seu salário, você recebe tanto X. Você então divide ali por 30 dias. Você divide lá. E quanto que é um dia seu trabalhado? Você faz as contas. Quanto que é um dia seu trabalhado? Divide por 30. Vai lá, tá? Você vai ver quanto que é. Isso seria a primícia sua. E quando você traz a primícia, que você honra com as suas primícias, ele diz o quê? Que transbordarão os teus celeiros. Então vai transbordar de bênção as suas vidas. Então, olha o poderoso que é, para que nós possamos receber as promessas aqui nas nossas finanças. Nós precisamos primeiro cumprir os princípios. Oferta. Quando você dá, a palavra diz que você recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É assim que Deus faz. Quando você dá, você vai ser muito próspero, muito próspera. Os três andam juntos. Dízimo, primícia, oferta. Há muitas pessoas que quebram esse princípio. Vira e mexe, quebra esse princípio. E quando ela quebra, não adianta orar, não adianta jejuar, e não adianta pedir para que Deus abra as janelas dos céus, porque ela está cumprindo, ela está quebrando princípios. Ela está quebrando, ela tinha que obedecer a palavra e ela não está cumprindo. Então não tem como Deus ordenar as bênçãos sobre a vida dessa pessoa. E olha só, além disso, a Bíblia também nos ensina um princípio de ter sabedoria para administrar. Se você também não tiver sabedoria para administrar, é complicado, é difícil você prosperar. E olha só, aqui na Bíblia está um versículo poderoso, que é Provérbios 21:20. Deus nos ensinando aqui. Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenadas, mas o tolo devora tudo que pode. Aqui eu tenho duas versões aqui que eu achei poderosa. Está falando assim: tesouro desejável há na casa do sábio, a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. E eu achei uma Bíblia Viva que fala, e olha que poderoso que está falando aqui: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim o que recebe. Essa aqui está bem clara, está falando bem claro. Então, você precisa dizimar, você tem que primiciar, ofertar, mas se você não souber administrar o seu dinheiro, você não prospera também, porque é bíblico, está falando aqui, Deus deu uma porção para você. Então você precisa aprender a administrar bem aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Olha só, queridos, a diferença de uma pessoa que é dizimista, primiciadora e ofertante e sábia na sua administração é o nível do princípio que ela decide viver. Então quando a pessoa ela decide viver esse nível de princípio de obedecer tudo, ela prospera, ela rompe, ela conquista poderosamente. Uma boa administração é princípio. Não tem como prosperar sem praticar esse princípio. Como eu disse, dízimo, primícia, oferta e uma boa administração. Queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Deus nos ensinou muito a administrar. No primeiro ano de casamento, eu fiquei desempregada e só o apóstolo trabalhava. E nós tínhamos, na época, ele ganhava um salário mínimo. E a gente teve que saber lidar com aquilo. E Deus nos ensinou a administrar poderosamente, sabe? Olha só, ele ganhava uma cesta básica. Eu dividia com a minha sogra essa cesta.
Era uma cesta grande, abençoada, então nós dividíamos com ela. Ajudava a pagar um talão de água, de luz, eu não me lembro agora na época. Mas a gente pagava todas as nossas contas e nós guardávamos. Todo mês a gente guardava. Quando ia no mercado, eu já tinha na mente um tanto X. Aquele tanto X não podia passar. Na época eu achei até um caderninho meu, lá de muito atrás, era R$20, não podia passar daquilo. E sabe o que eu fazia? Eu parava no meio dos corredores e eu começava a calcular. Eu nem tinha celular na época, eu levava uma calculadora pequenininha e eu calculava para ver se ia passar. Se passasse, eu tinha que deixar, porque eu tinha uma meta. Eu queria, o desejo do nosso coração era construir uma loja, né? E nós construímos um salão em frente ali da casa do meu pai e da minha mãe para mim começar a trabalhar. Então nós tínhamos uma meta para construir. Então nós precisávamos guardar roupa, nem pensar. Eu fiquei mais de 1 ano sem comprar roupa. Ainda bem que Deus foi bom comigo, que eu não engordei, porque as roupas continuaram servindo todas. Batom, que nem o apóstolo diz aqui. Eu não tenho vergonha de falar. Quando ele estava acabando, eu pegava um palitinho para tirar o restante lá do fundo para passar. Então não é que era miséria, queridos, nós tínhamos uma meta, um foco. Eu sabia no meu coração que quando chegasse o tempo, não ia mais ser mais assim. Hoje, nós estamos quase chegando para viver a promessa. Eu sei que Deus vai nos prosperar muito mais. Hoje nós podemos dizer, já estamos vivendo essa promessa, mas nós passamos muito. Nós administramos bem. Só estamos aqui dentro da catedral porque nós sabemos administrar muito bem. Porque aqui é um milagre, queridos. Como vocês conhecem a história, nós não tínhamos dinheiro para começar nem a fundação. A fundação foi tanto e nós não tínhamos, era tudo por fé, e Deus, Ele abençoava. Por quê? Porque nós cumprimos esse princípio. Queridos, nós nunca deixamos de dizimar, de primiciar, de ofertar, e nós ainda abençoamos vidas. Nós abençoamos tantas vidas que nós nem lembramos mais de tantas coisas que nós fez. E a palavra fala, quando você dá, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O ano passado nós abençoamos tanto, nós começamos o nosso ano abençoando. No final de ano, na verdade, nós começamos abençoando. Nós tínhamos um dinheirinho bom guardado, mas nós abençoamos, vidas. Nós abençoamos outro e fomos abençoando pessoas que Deus colocou no nosso coração. E Deus, Ele tem prosperado as nossas vidas, tem prosperado poderosamente. Mas há um segredo para se cumprir, que é o quê? Princípio. Para que você prospere poderosamente, para que você colha essas promessas que Deus tem para a sua vida, uma por uma. Seja um primiciador, seja um dizimista, um ofertante, e administre bem. Sabe como que eu aprendi? Pedindo para o Espírito Santo, o nosso amigo que está do nosso lado. O Espírito Santo ajuda, sabia? Você acha que eu não sentia vontade de comprar uma roupa nova? De comprar um batom, de comprar umas coisas? A gente que é mulher gosta de um perfume. Eu passava desodorante. Por um bom tempo ficou assim. Mas por quê, queridos? Nós tínhamos uma meta e eu pedi, Espírito Santo, me ajuda. E o Espírito Santo, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ajuda, queridos, Ele nos ajuda. Então peça para o Espírito Santo te ajudar. Peça para o Espírito Santo te ajudar na sua administração. Todos os meses você precisa fazer sobrar. O seu pagamento não pode empatar. Ele tem que fazer sobrar, nem que for R$50 para começar. Porque depois você vai aumentando. E quando você vê, você já está com dinheiro abençoado. E sabe o que acontece quando você tem guardado? Aparecem oportunidades boas. Aparece carro, aparece casa, aparece moto, aparece coisas boas para você comprar. Por isso que nós temos que ser bons administradores. Nós aprendemos, a Bíblia fala lá em Êxodo, né? Fala em Gênesis, em José do Egito. Quando o faraó teve um sonho lá, que seria José revelou ali o sonho, né, para faraó, que teria o quê? 7 anos de muita fartura, mais 7 anos de vaca magra. O Espírito Santo deu sabedoria ali para José, e ele chega em faraó e deu as instruções, o que fazer.
Então ele pegou e falou: olha, vamos agora armazenar a quinta parte. Vamos guardar por 7 anos a quinta parte. Quando eles fizeram isso, muitas pessoas de fora, de outras cidades, vinham buscar comida, porque acabou, estava seca. Começou a fase ruim, e lá eles tinham. E eles não tinham comidas, e aumentando o dinheiro deles, eles ficaram prósperos poderosamente. E é assim que acontece nas nossas vidas. Nós precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo administrar. Olha só, na pandemia agora, a pandemia mostrou, a pandemia é o resultado, mostrou as pessoas que são sábias para administrar e que guardaram em celeiros, elas não sofreram na pandemia, elas não passaram mal, elas não ficaram apertadas. Mas as pessoas que não guardavam nada, que não tinha nem R$50, nem R$100 guardado no banco, na poupança, sofreram muito, e alguns até se endividaram e tiveram até que perder as suas coisas, vender suas coisas para poder se manter. Então há um segredo poderoso que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Para a gente ser próspero, nós precisamos cumprir esse princípio de ser um bom administrador. Sabe, quando você fizer isso, você vai prosperar poderosamente. Não só você vai se tornar abençoador da sua família, da sua casa. As pessoas olharão para você e vai falar assim: ah lá, o abençoador, a abençoadora. Você não vai mais pedir emprestado, não. Você vai ter para emprestar, você vai abençoar. É isso que Deus quer fazer comigo, com a sua vida. É nos tornarmos bons administradores e abençoadores de vidas. Amém? Vamos ler agora Provérbios 22:6, mais um princípio poderoso. Diz assim: instrua a criança segundo objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Queridos, esse princípio aqui, eu sempre levei muito a sério, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, porque está falando aqui o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. Um princípio, promessa, para que o que ela cresça e envelheça não vai se desviar. Eu acho que a pior coisa para um pai e para uma mãe é um filho morrer sem Jesus. É saber que esse filho vai morar no inferno, a eternidade, passar a eternidade no inferno. Eu acho que é a coisa mais dolorida para um pai e para uma mãe. Então, queridos, Deus ele nos ensina aqui, ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Não importa se sejam grandes. Ensina, você é pai, você é mãe, você tem autoridade sobre os teus filhos. Deixa eu falar uma coisa. Desde o Samuel bebê ainda, todos os dias, todas as noites, eu sempre fazia isso à noite, até hoje eu faço isso. Antes de dormir eu pegava a Bíblia e lia para o Samuel, e orava com o Samuel, e ungia o Samuel declarando palavras sobre a vida do Samuel, porque o Samuel ele era bem fogo e glória quando era pequenininho, e eu ungia ele, falava, declarava: Senhor, Espírito Santo, derrama a mansidão do teu Espírito sobre essa criança, sobre o meu filho, e profetizava e declarava, e hoje eu estou colhendo frutos disso. A Esther a mesma coisa, a Esther bebezinha ainda, a Bíblia, né, ela não sabe ler ainda, então todos os dias eu estou lá lendo para ela. Tem hora que ela não quer que eu leia, então ela pega a Bíblia e de tanto eu ler, queridos, ela sabe contar a história certinho para mim. O Samuel também fazia isso. Eles não queriam mais que eu lisse, então eles pegavam o desenho, que é ilustrada, e começavam a falar tudinho a história. E me dá uma alegria quando eu vejo aquilo. Aí eu falo assim, depois que nós terminamos de ler, eu falo assim: o que nós aprendemos com essa história? E aí eles contavam para mim. E é uma alegria, uma satisfação ver os filhos no caminho do Senhor. É poderoso isso. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é vó, que é avô, tem essa oportunidade, faça isso com os teus filhos. Faça isso, tire esse tempo todos os dias com os seus filhos. Olha só, o Samuel, ele começou a ficar grandinho, aprendeu a ler. Eu comecei a deixar ele sozinho, e não era fácil, tinha muitas vezes que ele não queria ler, não. Criança, quer brincar, quer fazer outras coisas, quer jogar. Mas eu falava assim para ele, eu era firme com ele: Samuel, você vai ler a Bíblia agora, e eu quero que você me explica o que você leu. Porque ele poderia de repente falar: mãe, eu já li, e não me falar nada. Então era muito sábio. Eu falava: eu quero que você leia, e você vem aqui e escreve no papel o que você entendeu do que você leu. O que você leu, o que você entendeu.
Sempre fiz isso com ele. E por um bom tempo foi assim. Eu quero falar para você, pai e mãe, de repente o seu filho tem dificuldade de ler a Bíblia. Sabe, não é você perder tempo não, senta com ele, senta com ela e leia a Bíblia para ele, leia a Bíblia para ela. Você está cumprindo esse princípio aqui, ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, e ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Isso é promessa para as nossas vidas. Você quer ter descanso? Você quer ter paz? Faça isso. Você não está perdendo tempo. Todos os dias, tire esse tempo. Olha só, nós cumprimos esse princípio aqui na igreja. Nós cumprimos esse princípio porque nós nos importamos com as crianças. Desde os 2 anos de idade, as nossas crianças são recebidas no Kids. E lá elas não vão brincar. Elas têm a palavra. Elas são ensinadas na palavra. Porque as tias, elas jejuam. Elas, sabe, se consagram para ensinar as crianças na palavra do Senhor. Radicais, a mesma coisa. Cresceu um pouquinho mais, vai para o Radicais. Então tá ali a Nádia, as tias, e estão ali ensinando eles na presença, ensinando eles a orar, ensinando eles a jejuar. E é poderoso. Eu tenho a célula de casa, é poderoso. A célula, eles fazem quebra-gelo. Eles oram pelas caixinhas, eles dão a palavra, eles estão crescendo na palavra do Senhor. Então, pai e mãe, invista nos teus filhos, não é perder tempo. Todas as noites, se você durante o dia corrido, que nem eu sempre fiz isso, antes de dormir, ensina ele, ora com ele, leia a Bíblia para ele. Você não está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo, não importa se ele já é adolescente, faça isso, você não está perdendo tempo, você está cumprindo um princípio e a palavra vai se cumprir na sua vida, porque é a promessa que está falando. Ensina que a promessa é o quê? Não vai se desviar dos caminhos do Senhor. E olha só, quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Levanta a sua mão e recebe agora. Os teus filhos serão poderosos nessa terra. Os teus filhos serão ungidos nessa terra. Você vai ter muita alegria nessa terra, por causa que os seus filhos vão ser, sabe, líderes, futuros pastores. É isso que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, você recebe. Samuel, eu fico muito feliz com isso. Então, isso que eu fiz com ele por um bom tempo, né? Até ele começar a fazer sozinho o TSD. Hoje ele faz sozinho. Hoje, sabe o que acontece? Samuel lê muito mais Bíblia que eu. Eu leio, 3 capítulos por dia, eu leio livro, ele lê 6. E eu fico muito feliz com ele por isso. Eu falo, que poderoso isso. Por quê? Porque lá desde pequenininho eu ensinei. E aquilo foi adentrando no coração dele. Então ele tem temor pelo Senhor. Orar eu não preciso mais mandar. Ele vai sozinho e fica lá no quarto dele por um bom tempo. E eu fico muito feliz de ver isso. E a Esther, a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa em nome de Jesus. E a alegria que eu tenho é de saber que na escola ele tem feito a diferença. No sábado passado ele ministrou no Radicais a palavra. Ele conseguiu trazer 2 amigas dele da sala que não conhecem Jesus. Então eu falo, lá as professoras têm elogiado e falado, nossa, você é diferente. Mas sabe o que é esse diferente na vida dele? É o Espírito Santo na vida dele. É o Espírito Santo. Eles falam diferente, né? Por quê? Porque adolescente hoje fala palavrão. Adolescente hoje faz um monte de coisa que não deve, né? Porque o mundo está perdido, na verdade. Mas ele tem sido referência lá na escola, na sala dele. As meninas dizem que até quando falam um palavrão perto dele, pede até desculpa. Opa, desculpa. Olha só que lindo, que poderoso isso. Por quê? Porque ele tem feito a diferença. Porque as pessoas têm visto o Espírito Santo na vida dele. Então faça isso, que os teus filhos serão poderosos nessa terra. Amém? Olha só, mais um princípio aqui para nós. Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Você recebe essa palavra? Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu
Deus, olha que poderoso, se atentamente eu e você ouvirmos a palavra, ouvirmos ela e colocar em prática na nossa vida esse princípio de ouvir e obedecer, todas as bênçãos te alcançarão. Você está ouvindo isso? Todas as bênçãos virão e te alcançarão. Isso é promessa, mas precisamos ouvir a voz do Pai e obedecer. E qual que é a voz do Pai? É quando você pega a Bíblia para ler. De Gênesis a Apocalipse, Deus está falando. E sempre na frente de uma promessa tem um princípio que nós precisamos cumprir. Sabe o que vai acontecer com você? A partir do momento que você pedir para o Espírito Santo, você abrir a Bíblia e não ler mais por ler, mas pedindo para Ele, para que você possa entender. Você vai ler e sempre na frente vai ter um princípio. Você vai cumprir esse princípio na sua vida. Sabe o que vai acontecer com você? Todas as bênçãos virão e te alcançarão. Você não vai precisar mais ficar orando: Senhor, eu quero isso, Senhor, me abençoa nisso. Sabe por quê? Aqui a palavra de Deus está falando, a promessa aqui, que as bênçãos virão e te alcançarão. Você recebe essa palavra, vai se cumprir na sua vida. Aleluias. Quando obedecemos as promessas, elas nos alcançam. Quando nós obedecemos o princípio, na verdade, as promessas nos alcançam. Obediência é inegociável. Obediência, nós precisamos ser obedientes para vivermos as promessas. Queridos, como eu tinha dito, né, esses 2 meses praticamente que falta para terminar o ano, eles vão ser os meses mais poderosos da sua vida. Você recebe essa palavra? Você às vezes começou o ano chorando. Começamos o ano chorando, mas as promessas virão e nos alcançarão em nome de Jesus. Sabe, toma posse, viva a palavra de Deus. Pratique os princípios da palavra de Deus e Deus te levará a lugares inimagináveis. É o que Deus tem para as nossas vidas, porque você viverá, olha só, levanta a sua mão, continua com a sua mão. Você viverá o melhor você viverá e comerá o melhor dessa terra. Todas as bênçãos virão e te alcançarão. Todas as promessas te alcançarão. Em todas as áreas da sua vida você recebe essa palavra. Ela vai se cumprir. Continua com a mão levantada. Deixa eu te falar algo. O seu casamento vai ser abençoado. Os teus filhos serão abençoados. As suas finanças vai ser abençoada. Você vai prosperar de uma forma como você nunca prosperou a partir de hoje. Porque Deus te fará o abençoador, a abençoadora. Você não vai mais pedir emprestado, você vai ter para emprestar. E vão te chamar, lá vem o abençoador, lá vem a abençoadora. É assim que vão te chamar a partir de hoje. As portas vão se abrir para você passar. Deus vai entregar chaves nas suas mãos. Deus vai te promover. Talvez você trabalhe lá no seu trabalho, Deus vai te promover. Se você tem comércio, Deus vai te honrar poderosamente esses 2 meses. Mas lembra uma coisa: cumpra os princípios e você viverá todas as promessas da sua vida. Você recebe essa palavra, vai se cumprir. Para encerrar, vamos ler Mateus 6:33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Olha aqui que poderoso aqui. Esse aqui é poderoso. Que princípio poderoso que nós... E você está fazendo isso hoje. Você saiu da sua casa e você deixou tudo para vir buscar o Senhor em primeiro lugar. Então busque o Senhor em primeiro lugar. E a promessa aqui para nós é que todas, não está falando algumas, todas as promessas vão ser acrescentadas na sua vida. Você recebe essa palavra? Todas as promessas vão ser acrescentadas. Então se envolva com os sonhos de Deus. O apóstolo tem ministrado, tem falado muito isso. Quando você se envolve com os sonhos de Deus,
Deus, Ele se envolve com os teus sonhos, e os teus sonhos deixam de ser sonhos e se tornam realidade. Deixa eu te falar uma coisa, se envolva com os sonhos de Deus. Você que tem célula, dê o seu melhor. Você que ainda está sentado, gostaria de fazer alguma coisa na obra, temos vários departamentos, temos kits, temos radicais, temos intercessão, temos o papo reto, os jovens aí, pode se levantar e fazer alguma coisa, ajudar, a pastora Jaque, a Paulo William que estão na frente, façam alguma coisa, se envolva com o sonho de Deus, e Deus vai se envolver com os teus sonhos. Talvez você não tenha célula, mas você pode trazer uma alma. O sonho do coração de Deus é almas, e nós precisamos encher esse lugar de almas, porque quando uma alma vem, ela é salva e ela vai morar no céu, e nós precisamos fazer isso. Você tem acesso que o apóstolo não tem, o seu líder também às vezes não tem o acesso a pessoas que você tem acesso. Então convide, chama, faça um jejum pela vida dela, ore por ela, convide ela, e ela vai estar aqui. Você vai estar ganhando, se envolvendo com os sonhos de Deus. E quando você se envolve com o sonho de Deus, os teus sonhos são realizados, e todas as coisas é acrescentado na sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir.